Boa noite, Renato Leão falando do canal Vasco 68. Não esqueça do meu patrocinador Origem Eventos. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quem não é inscrito, se inscreva. E por favor, assistam o vídeo. Colaborem, gente. Me ajudem. O que acontece? Meu vídeo ontem que eu gravei às 9h pouca da noite só foi aparecer meia-noite. Aí ficou com poucas visualizações, gente. Imploro a vocês. Já esqueci até de ligar a luz, Jesus. E aí, ó, faça-se a luz, venham para a luz, venham para a luz. O Vasco hoje se reapresentou, né? Primeiro treino do Rossi, visando já o jogo de segunda-feira, às 20 horas, no Bragantino, em Bragança Paulista. Algum companheiro que estiver assistindo que for ao jogo, por favor, aproveite a linguiça. Dizem que a linguiça com queijo por dentro é a melhor do Brasil. Que a terra da linguiça, a capital da linguiça do Brasil, Bragança Paulista. Aproveitem. Gente, eu já tinha falado ontem que o Bruno Prachedes não pode jogar pela força do contrato, né? Pelo empréstimo. Ele não pode jogar contra o Bragantino. Eu não sei, não sou treinador. Se eu fosse, né? É fácil falar, porque eu não estou lá. Eu colocaria o Jair, já recuperado no lugar de Zé Gabriel. Colocaria o Marlon Gomes no lugar do Prachedes, que não pode jogar. E não colocaria o Miranda durante o jogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês viram o que eu falei para vocês verem? Abaixada, a mão na cintura, que ele se abaixa e quase eles fazem o gol, já no final do jogo, que o cara tocou de esquerda assim, a bola foi pela rede do lado de fora. Pelo amor de Deus, gente. Roberto Carlos, Copa de que mesmo? 2006. Não dá contra a França, pelo amor de Deus. E, gente, o que eu observo, que eu fico feliz, né? São manifestações de crianças, de todas as crianças que amam o Vasco, né? Tem umas declarações que são emocionadas, crianças que se emocionam com a simples vitória, outras crianças que lutam pela vida e amam o Vasco, que na verdade são crianças essas que nos dão lição, para que possamos continuar nossa caminhada. Como também tem casos, por exemplo, do seu Geraldo, né, que está com Alzheimer, e ele, logicamente, seus momentos de lucidez, ele ama o Vasco, ele chora quando fala do Vasco, quando escuta o hino do Vasco, quando faz o gol do Vasco. Esses são os verdadeiros vascaínos. Esses são os vascaínos que realmente a única coisa que eles quiseram do Vasco foi uma vitória, um título, um campeonato legal, honesto, né? No qual a gente não precisasse brigar por um rebaixamento. E realmente nos deu um pouco de esperança. Eu vou te ser muito sincero, né? Eu sou muito emotivo, impulsivo, né? Em virtude da minha hiperatividade, mas e eu também não tenho vergonha de dizer quando eu mudo minhas opiniões, porque não existe verdades imutáveis, né? Irremovíveis. Eu tive um fio, sim, de esperança, porque além da vitória que nós obtivemos contra o Grêmio, nós tivemos uma boa atuação, sim, tivemos. O Ramon Dias está sendo escutado, não sei se é pelo momento do Vasco, pela moral do Ramon Dias, pela capacidade dele, pela situação do Vasco, pela saída do Luiz Melo, pela entrada do Lúcio Barbosa. Quer dizer, ou se é por causa disso tudo, né? Parece que agora os caras estão se mexendo. E ele exigiu, entre aspas, né, que precisariam de entre 3, 4, falaram até 5 reforços. E como esse 10 nunca vem, como há dificuldade, o Paulinho Paula, que até um companheiro no chat, desculpa dele não lhe dar a devida
o devido, como é que se diz quando a gente dá o mérito, né? Ele até falou assim, vocês podem ver no chat do vídeo de ontem. Pô, desculpa se eu estiver falando, não, se eu estiver falando alguma besteira, mas o Paulinho poderia ser esse 10. Poderia sim, gente, poderia. E o Paulinho, numa declaração que ele deu hoje, ele disse que já jogou de 5, de 8, de 10. Ele falou, cara, eu tô disposto a ajudar o Vasco em qualquer posição. E isso sim é de estar imbuído de um espírito de vitória, conquista, liderança, comprometimento e, lógico, capacidade, né? Não adianta eu dizer a vocês que eu vou pilotar um avião, porque se eu fazê-lo, eu vou matar todo mundo dentro do avião. A pessoa tem que estar capacitada para isso. E o Paulinho, sim, ele está capacitado para isso. O Vasco, ele hoje apresentou as novas pinturas lá de São Januário, né? Tá ficando bonito. Pelo menos eles agora adiantaram a pintura. Engraçado, eles não tinham pintado antes porque o tempo podia estar chuvoso e não estava. Agora que está chovendo, eles pintam. Vai entender isso. Gente, eu queria falar de uma coisa que me incomoda muito. Por exemplo, o Vasco, estão fazendo uma pesquisa no NET, na Super Vasco, se você é a favor ou contra do Vasco jogar no Maracanã, onde você prefere, Maracanã ou São Januário. Até o início da noite, 82% eram a favor do Maracanã e 18% a favor de São Januário. Isso é uma questão de opinião, de gosto, e até mesmo de oportunizar, né? Eu cansei de ser sempre a favor de jogar no Maracanã. Sempre. Que daria mais oportunidade a que mais vascaínos, pelo menos o triplo, pudessem ver, né? Se cabem 20 mil em São Januário, no Maracanã hoje 60 mil. Até porque vão ser 60 mil. Não adianta que não vão botar mais, mesmo não vendendo, mesmo com convidados, eles não vão, vocês sabem por quê? Para não bater recorde. Isso já são outras histórias. Mas eu sou contra por alguns fatores. Eu vou querer me deixar claro. Se eu não me fizer claro, eu peço desculpa. Eu vou explicar assim, nas palavras que eu vou tentar ser mais objetivo possível. Alguns motivos que eu acho. Nós temos São Januário e precisamos utilizá-lo. Motivo número 1. O custo é menor. Número 2. A renda pode compensar por um lado? Sim, mas nós somos explorados pelo aluguel do estádio que é de todos nós, é do povo. Aquilo é do governo do estado, né? Que está arrendado para a dupla Flamengo e Fluminense e que vou entrar agora no assunto que eu não queria, mas vocês veem, né? Já estão projetando a 10ª prorrogação da concessão do Maracanã para o Flamengo. O Fluminense vem de balaio, né? Vem pendurado. E o Ministério Público, como o Tribunal de Contas do Estado, fecham os olhos, né? Nesse caso, a justiça, sim, ó, é cega. Porque décima vez, gente, é feio. E além disso, além desses fatos todos, querer jogar no Maracanã mostra uma dependência do Maracanã. Não precisamos depender do Maracanã. Não quer fazer São Januário, tá pintando, tá sujo, tá feio. Bota em Manaus. Bota em Cariacica. Bota em Juiz de Fora. Bota em João Pessoa. Bota em estádios que você sabe que vai encher de torcedores. Vai ter logística, o time vai cansar. Cara, vai cansar o quê? No avião? Descansa. Depois descansa no hotel. Em vez de sair 6 horas do dia anterior da noite, sai 3. Agora, o Vasco ficar pleiteando jogar no Maracanã.
Tudo bem, para atender um anseio da torcida, porque quer ir ao estádio. Às vezes até a torcida não consegue ir no Maracanã. Vídeo Palmeiras que eu só consegui. O meu ingresso eu não consegui da minha esposa e da minha filha pequenininha de 7. Fui eu sozinho ao jogo, querendo muito que elas fossem, que elas também queriam ir. Então assim, beleza, mas o problema é ficar pleiteando, pedindo por favor para jogar no estádio, que o estádio é de todos. É de todos, pelo menos deveria ser de todos. E eu acho muito vergonhoso você ter que não pleitear agora, né? Você ter que prorrogar. Isso é o cúmulo dos absurdos. Você não está prorrogando pela primeira vez, nem pela segunda, nem pela terceira. Você está prorrogando pela 10ª vez. Aí a justiça, né? A douta justiça, ela diz que o Vasco não pode ter jogo em São Januário porque lá é um bando de favelados. Discriminação, né? Bom, se o Vasco não pode jogar em São Januário, o Vasco não pode jogar no Maracanã. Simples. Porque é uma torcida de favelados. Não tem, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você aí que votou no excelentíssimo governador do estado de Janeiro, Cláudio Castro, principalmente você, vascaíno, tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar o que esse cara fez, né? E o que ele está fazendo pelo estado todo. Por exemplo, uma coisa muito triste é você ver o enterro de uma criança de 13 anos que estava na garupa de uma moto, tomou tiro nas costas, morreu, não deu tempo nem de ser socorrido pela polícia. E depois tem a manifestação, esse garoto jogava futebol de salão, jogava o society, talentoso, os coleguinhas mesmo falaram que era o 10 do time. E na Cidade de Deus, aqui do Rio de Janeiro, ele é alvejado pelas costas. E vai dizer o quê? Que esse pobre menino aí é um bandido? Meu irmão, mostraram rapidinho as cenas, depois tiveram as manifestações pedindo justiça, a polícia jogou água, bomba de gás lacrimogêneo, isso que a gente sabe. E depois são dadas as mesmas desculpas. E isso, essas atitudes absurdas, arbitrárias, dá mais argumentos imbecis a que digam que, por exemplo, jogar em São Januário é perigoso. Daqui a pouco o Vasco não vai poder treinar na Cidade de Deus porque vão proibir também. Porque é perigoso, porque está na favela. Vocês já notaram que sempre há uma discriminação contra o Vasco? Engraçado que aconteceu na Cidade de Deus, né, uma aberração, um assassinato de uma criança que era sonho de ser jogador de futebol, e o Vasco, que é na barreira do Vasco, na favela, sofre esse tipo de preconceito. Num lugar atira e mata, e no outro diz que só tem bandido. E o pessoal dessa comunidade da favela da Barreira protestou, colocou uma faixa, que eles precisam do pão deles de cada dia. Sabe, governador, eles não têm excelência desembargadora. Eles não têm salário. Eles vivem da banquinha que eles botam lá para vender seu salgadinho, seu churrasquinho, sua bebida. E ainda, eu não tinha comentado, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o público era proibido, as ruas Francisco Palheta, Avenida Roberto Dinamite, São Januário e outras um pouco mais afastadas, elas foram impedidas do trânsito. É lógico, impedindo que o torcedor ficasse em volta, bebesse, consumisse, se alimentasse, escutasse uma música e prejudicando mais uma vez. Eu até tinha, que eu não estou lembrando, alguma outra coisa para falar. Mas vocês veem, o STJD
que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele já tinha liberado o Vasco, liberado torcidas, mas se bobear, o Bragantino não começou as vendas, pelo menos não tinha começado, as vendas para o jogo contra o Vasco, e eles têm o setor de visitante destinado aos torcedores do Vasco. Só falta esses mesmos torcedores de outros estados, ou até do Rio de Janeiro, que poderão ir, que já estão organizando caravanas, serem proibidos de assistir. É uma maneira tão vil, tão torpe de querer afastar o torcedor do Vasco. Então, eu repito aqui, vocês, torcedores do Vasco, políticos do Vasco, candidatos do Vasco, diretores do Vasco, tudo, vocês têm que se unir, gente. Porque o Vasco não precisa de mais problemas, porque ele já enfrenta problemas fora do Vasco. São desculpas esfarrapadas, são uma chuva de preconceitos, prejudicando o time, prejudicando o clube, a instituição, o patrimônio e principalmente o seu torcedor que quer ver o time. Então, botem a cabecinha para pensar. É tipo assim, sabe aquela coisa que você chama a atenção do teu filho, mas não quer que ninguém chame? O puxão de orelha que quem tem que dar é você. Então nós até brincamos com a nossa própria desgraça, nós colocamos memes e tal. Tudo bem, tudo é levado na esportiva. Mas aí quando o outro bota a pilha, tu fica puto, é como se, porra, não, eu posso me sacanear, mas não quero ser sacaneado. Beleza, gente, quando fica nisso aí, na brincadeira, na gozação, é válido pra caramba, é muito válido. Agora, gente, uma coisa é fato, né? O futebol hoje é popular por causa do Vasco da Gama. Os torcedores dos outros times sabem disso. Qualquer um, não precisa ser um professor de história. Eu tenho amigos aqui de outros times que sabem disso, eles conhecem isso, porque eles gostam de futebol, aí procura saber da história, não fica só querendo saber do seu time, entendeu? Gente, era o que eu tinha para dizer. Eu peço para que vocês assistam o vídeo até o final, se inscrevam. Se não tiver tempo, para um pouquinho e depois vê de novo, tá? Hoje, terça-feira à noite, talvez eu fosse até participar de uma live, mas é aniversário do Gás da Colina, eu dei meus parabéns para ele, então ele não vai fazer a live, pelo menos eu não tinha começado ainda. Um beijo no coração de todos, que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo, todos os santos e anjos abençoem vocês e a família de vocês. Saudações vascaínas.